Vamos falar de Flamengo? Tem algum detalhe diferente que tenha acontecido nos treinamentos do Felipe Luiz? Alguma curiosidade? O povo quer saber, porque eu tô vendo os rubro-negros muito empolgados em relação ao Felipe Luiz. Né? Entramos naquela fase do ciclo vicioso no Flamengo. Novo treinador chega, aí o próximo passo os treinamentos agradam, os jogadores estão gostando bastante. É sempre assim? É sempre assim, de 2019 para cá é sempre assim. Aí o próximo passo o time começa a cair de rendimento, aí depois os jogadores não compram mais a ideia do treinador e depois o treinador é demitido. Então, vamos aproveitar essa fase boa do ciclo vicioso do Flamengo e dizer que os treinamentos de fato estão sendo muito bons e proveitosos pelo técnico Felipe Luiz. Eu disse na semana passada que ele focou muito na preparação física e ele focou muito nessa parte. Agora ele vai focar também na parte tática, né, que é extremamente importante. Lembrando que o Flamengo entra numa semana decisiva. Campeonato Brasileiro, tem um Fla-Flu, quinta-feira, que é um jogo extremamente importante, embora eu ache o jogo mais importante para o Fluminense do que propriamente para o Flamengo. E no domingo tem o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil diante do Corinthians. Um jogo que já começou nos bastidores, muita coisa acontecendo fora das quatro linhas envolvendo os dois clubes, mas é uma semana importante. Acredito eu que o Felipe Luiz esteja utilizando também bastante jogadores da base, na ausência de vários jogadores que estão com suas respectivas seleções. É uma pena, por exemplo, ele não tem o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno está lá com a seleção brasileira apenas a passeio, porque pelo visto não vai entrar em campo. Mas dito isso, Felipe Luiz novamente aproveitando os dias que ele tem à disposição. Lembrando que quarta-feira já volta tudo ao normal, né? A seleção joga amanhã, na terça-feira, e na quarta-feira, para quem tá com saudade de futebol, do futebol nosso, dos clubes, já na quarta-feira tudo volta, inclusive o Vasco, a gente já vai falar de Vasco. Mas amanhã tem Brasil e Peru, tu vai ver o Peru, né, Pedro? Não. Vou ver o Brasil. Ele? Só pra ver se você tava esperto. E eu vou, quando a bola rolar, pra não ver o Peru entrar. Beleza, então. Quando a bola rolar, eu coloco no programa. Dia das crianças, né? O pessoal já que tá saindo da infância, entrando na juventude, tá trabalhando hoje aqui nesse programa. Ô, Pedrosa, olha só, a gente tá falando desse Flamengo e o Vene traz um ponto que é o que é esse ciclo do Flamengo em relação aos seus treinadores. E vocês falaram muito em relação à diretoria. As escolhas da diretoria talvez sem um planejamento, mas também muito se envolve ao perfil de um elenco, assim, como que recebe, como também não consegue mais funcionar diante talvez de um trabalho que não está sendo aceito ali por um grupo. Você acha que é por aí ou não? Acho que é por aí sim, mas a gente tem que lembrar que o Felipe Luiz, de todos os treinadores que a gente falou aqui, ele conheceu todos e ele conheceu todos os ambientes e todas as fases do Flamengo. Então, se tem alguém indicado para poder detectar o que ele não deve fazer dentro desse ambiente, sem dúvida alguma é o Felipe Luiz. Fora a aceitação de ser um grande cara, de ter um grande caráter, uma grande carreira também. Eu acho que dentro do futebol é muito importante quando o técnico ele tem a sua ideia comprada, mas principalmente porque ele é respeitado por aquilo ali. Eu tenho certeza que todos os jogadores do Flamengo respeitam o Felipe Luiz e ouvem quando ele fala. E agora é entender também o que essa diretoria pensa. Mas lembrando, cara, não dá pra gente cravar nada porque daqui a um mês, daqui a pouco mais de um mês, vai ter uma eleição do Flamengo. Então eu não sei qual é a diretoria que vai estar no Flamengo, não sei se a oposição vai entrar, se a situação continua, até pra gente falar sobre 2025. O que eu tenho pra falar nesse momento agora é que o Felipe Luiz tem muito mais condições de blindar esse elenco e falar sobre a parte esportiva do que qualquer outro treinador, como a gente falou na escolha. Agora, pro ano que vem, é uma verdadeira incógnita. Até o rostinho do Gabigol tá diferente, né? Tudo bem que tinha uma coisa meio ternurinha ali, que são crianças fazendo perguntas, mas eu tô achando até o sorriso dele mais à vontade, né, Vene? Você não tá sentindo isso, não? Eu sinto isso. Óbvio que eu não tô vivendo o dia a dia lá do Ninho do Urubu, mas as pessoas relatam isso. A gente consegue perceber também nos vídeos, nas imagens do Gabigol. O próprio pai do jogador veio publicamente dizer: o meu menino voltou a sorrir. Obviamente ele está mais leve por conta de toda a situação. A chegada do Felipe Luiz, que é um amigo pessoal do Gabigol. O Felipe Luiz, inclusive, foi no aniversário do Gabigol recentemente. É um cara que tinha uma boa relação com o Gabigol nos tempos quando eles eram jogadores juntos do Flamengo. Então, óbvio que isso ajuda. E claro, gente, assim, a construção do estádio de uma maneira bem otimista é daqui a 5 anos. Ele jamais vai dar uma resposta grosseira para uma criança. Ele vai falar o quê para a criança? Olha, daqui a 5 anos eu não vou estar mais aqui no Flamengo. Que pergunta é essa? Não, claro que não. Inclusive a pergunta da criança foi boa. Mas imagina que ele até fala de uma forma bem carinhosa: eu vou estar com a camisa do Flamengo no sentido, às vezes não está nem mais jogando, né?
mas que ele estará torcendo pelo clube. Não tem como projetar, não tem como tirar nada dessa sonora. E eu acho até que o Gabigol foi inteligente na resposta. Também ele achei. Tá cavando uma renovação. Ele tem o desejo de renovar. Isso aí a gente sabe muito bem. Você acha que o jogo mudou, independentemente dessa sonora? Eu acho que a vontade do Gabigol pode ter aumentado em querer ficar mais no Flamengo. Óbvio que se fosse o Tite, qual seria a vontade de ele continuar no Flamengo, sendo que ele não era utilizado? Eu acho que a vontade dele mudou. Mas, gente, independentemente da vontade dele, a atual gestão nada pode fazer. Não seria justo você renovar o contrato do Gabigol, dando um longo contrato a ele, inclusive valores altos, sendo que daqui a 60 dias tem uma eleição presidencial. Isso aí é uma decisão que a futura gestão tem que tomar. Mas a resposta do Gabigol, gente, foi para uma criança. Daqui a 5 anos a gente não sabe se o Gabigol vai estar no Flamengo ou não. Mas eu acho que ali também tem uma resposta entre linhas, digamos assim. Olha, se depender de mim, eu renovo. Ô, Pedrosa, como o futebol é doido, né? A gente estava há um mês falando de um momento de Tite, tudo estremecido, uma certeza já quase que absoluta, porque o absoluto não existe no futebol, que ele não ia continuar, e agora a gente já está falando de uma possível renovação com o Gabigol. Não é uma informação, é o que a gente vai analisando, o que a gente vai vendo, até pela vontade do jogador, né? O futebol é muito louco, né, Pedrosa? Muito louco, ainda mais se a gente for pensar em tudo que aconteceu com o Gabigol, primeiro uma promessa dessa diretoria em renovar com ele, aí depois a renovação emperrou, aí o Gabigol flerta com alguns times, né, Palmeiras, aí depois Corinthians, veste camisa, tem doping, a diretoria oferece um contrato com 50% de aumento com um ano e ele se sente desvalorizado não pela questão financeira, mas pela duração pouca aí do contrato que foi oferecido. E agora o Felipe Luiz é um novo treinador, é um cara que sem dúvida alguma, se ficar para 2025, não vai querer que o Gabigol saia. Até porque sabe do potencial dele, não só é um amigo, mas entende o Gabigol como um grande jogador que ele é de fato. Agora, novamente, eu vou concordar com o Vene que essa diretoria não pode renovar com o Gabigol por um longo período, ainda mais com as cifras envolvidas do que o Gabigol ganha. O outro ponto é que o Gabigol tem que voltar a jogar bola, porque se ele não voltar a jogar bola, justificar o alto salário que ele ganha vai ficar muito complicado até para o Felipe Luiz, que é muito amigo dele. Então, assim, ele tem que usar essa reta final para mostrar que sim, que ele quer continuar no Flamengo e que ele quer renovar o seu contrato, independentemente de qual diretoria vai continuar na próxima temporada. Olha só, a gente vai mudar o assunto agora, vai para Hugo Souza. Aliás, esse assunto tá rendendo, hein, Vene? E é sobre a nossa enquete. A gente dá a informação e depois eu trago você para responder a pergunta. Já vai seguindo a gente lá no Twitter, @SBTRio é o nosso Twitter, segue a gente, #SBT Esportivo, assim você conversa com a gente. Já vou mostrar para vocês a enquete, porque mais um capítulo da novela da compra do Hugo Souza. O Vene Casagrande, como é que tá essa situação? Corinthians vai ter que pagar outra multa? Conta pra gente o que está acontecendo, Vene. Vamos lá, não existe mais negociação. O que existe é um contrato que foi firmado quando o jogador foi emprestado ao Corinthians. A opção de compra pode ser exercida a partir do dia 10 de outubro no valor de 800 mil euros. E essa opção de compra precisa ser paga à vista ou com garantidor, que na verdade é um fiador, que o Flamengo aceite. E aí o Corinthians, no final de semana, a gente trouxe isso durante o final de semana, o Corinthians apresentou uma proposta ao Flamengo de um fiador. Só que o fiador é o mesmo da negociação envolvendo o Mateuzinho. E na negociação envolvendo o Mateuzinho, as parcelas estão em atraso. É uma pessoa física, o fiador? Não, é uma empresa. É uma empresa. É a Brax, que é patrocinadora do Corinthians, também é patrocinadora do Flamengo. Só que esse fiador também não firmou, ou seja, há inadimplência na questão do Mateuzinho. Então o Flamengo virou e falou assim, como é que você quer me apresentar o mesmo fiador que já está me devendo em outra negociação? É basicamente o seguinte, você é dono de, sei lá, uma concessionária de carro. Eu sou um cliente. Eu vou lá, compro um carro apresentando um fiador de maneira parcelada. E aí eu atrasei as parcelas. Só que aí eu volto um tempo, depois quero comprar um outro carro. E aí para parcelar esse carro, eu vou apresentar o mesmo fiador. Você vai aceitar? Não. Não. Então assim, não adianta essa inversão de valor que está acontecendo. Muita gente culpando, muita gente lá do lado de São Paulo, do lado do Corinthians, culpando o Flamengo nessa situação. O Flamengo não tem culpa de nada. A gente não pode simplesmente jogar a culpa no Flamengo. O Flamengo não é obrigado a aceitar novamente um fiador que não tem nenhuma garantia que vai pagar. Eu não aceitaria. Claro que não, não faz o menor sentido, você estar invertendo os valores. Aí muita gente fala assim, mas qual é o problema de dever no parcelamento do Mateuzinho? Eu vou dar um exemplo. Imagina se o Flamengo é eliminado na Copa do Brasil para o Corinthians com o gol do Mateuzinho.
É isso, gente. É basicamente isso. Não tem como o Flamengo aceitar essa situação. Imagina ir para o pênalti e o Hugo pegar 3 pênaltis. Perfeito. Só que se o Hugo entrar em campo no domingo sem que o Corinthians tenha comprado o jogador, o Flamengo vai receber o valor da multa lá pela partida, que é de 500 mil reais. Mas vai receber? Não. Olha só, o Flamengo não pode dizer pro Corinthians, não, você não vai botar o Hugo Souza em campo. Por contrato, o Corinthians pode pagar até 24 horas depois. Então, o Hugo Souza joga e depois o Corinthians paga ao Flamengo. Se o Corinthians não pagar ao Flamengo essa multa de 500 mil reais pela partida, a cláusula de compra não pode ser exercida. Isso também está em contrato. Ou seja, para o Flamengo, tudo ok, tá tudo em contrato, isso é contrato, gente. Não é porque o Flamengo tá jogando duro, porque fez uma negociação ruim com valor pequeno sobre o Hugo Souza. Isso é uma outra discussão. O Flamengo está exigindo tudo que está em contrato. E outra, estamos falando de um clube que não tem nome no mercado. Tá devendo a Deus o mundo. Como é que você vai fazer negócio com um clube que tá devendo a todo mundo? Pra ver o que o povo tá achando. Quem tá certo na história envolvendo o goleiro Hugo Souza? O Flamengo tá certo? Quem tá certo, tá? O Corinthians tá certo ou os dois? Absolutamente ninguém votou. Não, agora alguém, não sei. Não, o Flamengo certo. Você acha que o Flamengo tá certo? O Vene Pedrosa acha quem tá certo? Eu vou comprar uma camisa do Vene. E eu falo pro Vene, toma aqui, eu vou comprar a camisa, mas eu vou te dar uma garantia de que a mesma camisa que eu já tentei comprar sua, eu não consegui pagar. E o Vene fala pra mim, não vou te vender, Pedrosa. Quem tá certo nessa história? Não faz o menor sentido. O povo pode votar, tá? Existe uma inversão de valor nessa situação, gente. E na boa, assim, vários clubes devem a outros clubes. Beleza. Vou dar um exemplo. O Botafogo, de fato, tá devendo ao América Mineiro. O Vasco está devendo a alguém. A questão é que o Corinthians está devendo a todo mundo e continua contratando. Esse é o ponto. Vamos lá. Tem Flamengo aqui no Sport Center, porque o Rubro-Negro também sonha, claro, com a Copa do Brasil. Olha só, nos 8 jogos após a última data FIFA, o aproveitamento foi 60%. Vou arredondar aí para cima, tá? 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Agora tem o Gabigol animado e animando também a criançada. Gabigol, como você acha que é ser jogador? Ser jogador é muito bom. É claro que, como em todas as profissões, tem coisas boas e ruins, mas creio eu que foi um dom que Deus me deu. A gente passa por altos e baixos durante a carreira, mas é como na vida. Então eu tento sempre me dedicar ao máximo em tudo que eu faço. Ser jogador para mim é algo incrível, poder jogar no Flamengo, um time que eu amo, um time que eu me identifico bastante. Qual é seu melhor amigo no time do Flamengo? Olha, graças a Deus eu fiz vários amigos, né? Tô aqui já há 6 anos, os meus melhores amigos aposentaram. E agora um deles é meu treinador. E isso tem mudado bastante. Gabigol, qual é a sua expectativa de jogar no novo estádio do Flamengo? Boa pergunta. Minha expectativa é enorme. Espero poder jogar no estádio do Flamengo, com a camisa do Flamengo. Quem sabe mais uma vez marcar meu nome, fazendo o primeiro gol no estádio do Flamengo. Claro, se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. E estou muito feliz com esse projeto de estádio. Creio que o Flamengo merecia um estádio. Vai ter um dos maiores estádios, se não for o maior, do Brasil. E estou muito ansioso para que isso aconteça. Gabigol, qual é a sensação de bater 300 jogos pelo Flamengo? Enorme. O Flamengo é um time especial, é um time que eu amo. Espero bater mais 300, se Deus quiser. Tem sido muito especial todos os momentos, camisas do Flamengo, o apoio da torcida comigo, o carinho que eu recebo fora do campo e também dentro. Muito legal aí a ideia, a iniciativa do Flamengo de colocar as crianças fazendo perguntas para o Gabigol, e boas perguntas, hein? Como sempre são também as do Cícero Melo. Cícero, vamos lá, hein? Novidades envolvendo Hugo Souza, Flamengo, Corinthians e Copa do Brasil? Conta aí pra gente. Pois não, Bruno, só dizendo antes que o sol reapareceu aqui no Rio de Janeiro. Enquanto essa situação do Gabigol está indefinida, o contrato dele termina no final do ano, não se sabe se ele vai renovar ou não o contrato,
esse outro imbróglio que está tomando o noticiário do momento. Goleiro Hugo Souza e a negociação de venda para o Corinthians, né? O Corinthians tem aí em contrato para comprar 50% dos direitos econômicos do goleiro, só que tem uma informação de agora que eu apurei. O Flamengo recusou nesta segunda-feira a garantia financeira dada pelo Corinthians, né? O Flamengo não aceita a Brax como fiadora. Segundo o Flamengo, o Corinthians terá que arrumar um outro fiador, porque com a Brax não vai fechar negócio em relação ao goleiro Hugo Souza. Isso porque a Brax também é fiadora da contratação do Mateuzinho, lateral direito, e já está em atraso numa das parcelas. Por isso que o Flamengo não aceita a Brax como fiadora. O Flamengo informou ao Corinthians que o clube terá que pagar 500 mil, mais uma vez, 500 mil reais para a utilização do goleiro no próximo domingo, independente da conclusão do negócio. O Flamengo entende dessa forma, o Corinthians não, né? O contrato prevê que o preço final é de 4 milhões e 800 mil reais, né? Que é o que equivale a 800 mil euros, o preço fixado para a compra do jogador, parcelado em 4 vezes ao longo de 2025, 2026. Agora, pode o negócio ser feito à vista também, com pagamento à vista. A definição do negócio pode acabar na justiça. E os clubes estão tentando encontrar uma solução pacífica, mas está difícil nesse momento encontrar uma solução. E o que vai acontecer não se sabe, mas tem tudo para acabar na justiça, porque o Corinthians entende de uma forma e o Flamengo entende de outra. Eles não se entendem, o fiador, o Flamengo não aceita e fica esse imbróglio aí para resolver. Mas domingo o Flamengo entende que para o Hugo Souza estar em campo contra o Flamengo, o Corinthians terá que pagar novamente 500 mil reais, Bruno. Agora para falar do Flamengo. Flamengo pensando, obviamente, na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro, porque tem Fla-Flu esta semana. Como tem sido a preparação do Flamengo nesta data FIFA? Cícero Melo chega ao vivo lá do Rio de Janeiro para trazer para a gente as informações. Bom dia, Cícero! Bom dia a você, Abel, a Mari, ao prof. Celso Zelt, ao Eugênio e ao fã de esporte, especialmente torcedor rubro-negro. Vocês estão vendo aí ao fundo a Lagoa Rodrigo de Freitas, só que o sol, nesse início de semana, nos abandonou aqui no Rio de Janeiro. Temos um tempo parecido com o de São Paulo, né? Céu encoberto, nuvens. Espero que não chova, né? Mas vamos tocar o barco aqui, como você disse, para falar do Flamengo, que tem uma semana importante, com 2 jogos aí em que merece toda a atenção. Quinta-feira, Fla-Flu, no Maracanã, 8 horas da noite. E no domingo, Copa do Brasil. Na quinta-feira é Campeonato Brasileiro. E no domingo é uma vaga que está em jogo para a final da Copa do Brasil, né? O Química Arena. O jogo será às 4 horas da tarde, Corinthians e Flamengo. Deixar bem claro que houve aquela inversão da CBF. Na verdade, o Fla-Flu seria no domingo e o jogo Corinthians e Flamengo seria na quarta ou na quinta-feira. A CBF fez aquela inversão dos 2 campeonatos para não prejudicar os times que têm jogadores nas suas seleções na data FIFA, né, eliminatórios da Copa do Mundo. Já tivemos uma rodada na sexta-feira e nesta terça-feira vamos ter outra rodada. Então, a CBF preferiu priorizar a Copa do Brasil, colocando o jogo Flamengo-Corinthians e no sábado o Vasco e Atlético Mineiro, no final de semana, o que causou muita polêmica, muita controvérsia, com pedidos no STJD de Vasco e de Corinthians pedindo para voltar às tabelas iniciais. Perderam lá por 9-0 no STJD e por isso essas rodadas estão mantidas da forma em que eu falei inicialmente. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo é o 4º colocado com 51 pontos ganhos, ainda aspira, melhor dizendo, ser campeão, mas está muito difícil a situação. Tem um jogo a menos, 28 jogos. E o Fluminense, o adversário, tem 30 pontos ganhos, fora do Z4, em 16º lugar, também com um jogo a menos, 28 jogos. Na semifinal da Copa do Brasil, como o Flamengo venceu o primeiro jogo por 1-0 no Maracanã, jogo que marcou a estreia do Felipe Luiz como técnico do Flamengo no dia 2 de outubro, aquela vitória com o gol do Alexandro, então o Flamengo só precisa de um empate para se classificar para a final da Copa do Brasil. Se houver uma vitória do Corinthians por 1 gol de diferença, a decisão da vaga será na disputa por pênaltis. Flamengo que tem aí 7 jogadores na data FIFA servindo suas seleções. 3 na seleção do Uruguai, lateral Varela e os meias De La Cruz e Arrascaeta. 2 na seleção brasileira, o zagueiro Fabrício Bruno e o meia Gerson. 1 na seleção do Chile, o volante Eric Pulgar, e 1 na seleção do Equador, o atacante Gonzalo Plata.
Nesses dias aí de data FIFA, em que os times ficaram só treinando, é o primeiro período que o Filipe Luís teve para ajustar os seus métodos de trabalho, parte tática, tivemos aí um fato interessante, né? Em homenagem ao Dia das Crianças, né, que foi no sábado, dia 12, o Flamengo promoveu uma coletivinha, vamos dizer assim, com crianças, e o Gabigol justamente atendeu as crianças, inclusive nessa entrevista ele revelou seus ídolos, muita gente não sabia, o Neymar é o grande ídolo dele, chegaram a jogar juntos no Santos e na Seleção Olímpica do Brasil, que foi campeã aqui no Rio de Janeiro, e o Cristiano Ronaldo é outro ídolo do Gabigol, não citou Zico, não citou nenhum jogador do Flamengo. E um garoto, Heitor, de 12 anos, perguntou para o Gabigol qual era a expectativa dele de jogar no novo estádio do Flamengo, que o Flamengo vai construir, né? Vamos ver o que o Gabigol respondeu para o Heitor? Boa pergunta. Minha expectativa é enorme. Espero poder jogar no estádio do Flamengo, com a camisa do Flamengo. Quem sabe, mais uma vez, marcar o meu nome, fazendo o primeiro gol no estádio do Flamengo. Claro, se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. E estou muito feliz com esse projeto do estádio. Creio eu que o Flamengo merecia ter um estádio. Vai ter um dos maiores estádios, se não for o maior, do Brasil. E estou muito ansioso para que isso aconteça. É claro que isso aí foi uma resposta para uma criança. Essa possibilidade é quase zero de acontecer, quase impossível. Primeiro, porque o Gabigol tem seu contrato encerrado com o Flamengo no final do ano, não houve um acordo, tudo indica que se não houver uma mudança completa aí de planos, que ele dificilmente vai ficar no Flamengo para o ano que vem. O Flamengo propõe um contrato de 1 ano, ele quer no mínimo 3 anos, ganhando 50% de aumento, né, que o Flamengo já propôs. Vamos aguardar, vai ter eleição no Flamengo no final do ano, vai mudar a diretoria. O que vai acontecer com o Gabigol, ninguém sabe. E se ele ficar no Flamengo, dificilmente vai ficar mais 5 anos, que é o prazo para o término da construção do estádio, que nem se iniciou, é claro. E aí o Gabigol, que tem 28 anos, vai ter 33, e eu acredito que aos 33 anos ele já não estará no Flamengo há muito tempo. Se tiver, para mim vai ser uma surpresa, eu acho que para todo mundo, né? Para terminar, para o jogo, para o Fla-Flu, esses 7 jogadores que eu citei só chegam nesta quarta-feira, véspera do jogo, não devem participar. Dificilmente algum deles deve participar. Todos eles guardados para o jogo contra o Corinthians, que hoje para o Flamengo é o mais importante. E o Alexandro, com desconforto muscular na coxa, está fazendo tratamento, se recuperando, já não jogou, foi poupado contra o Bahia no último jogo, né? O Filipe Luís tem 2 jogos comandando o Flamengo. A estreia contra o Corinthians na Copa do Brasil, e esse jogo, os 2 ele venceu por 1-0 contra o Bahia, foi lá em Salvador. Vamos ver, o Alexandre também deve ser poupado no Fla-Flu para estar 100% no jogo de domingo contra o Corinthians. Gostou, Abel, da resposta? Mas acho que a pergunta foi mais interessante do garoto Heitor, de 12 anos, do que a resposta do Gabigol, que foi mais ou menos só para agradar a garotada, né, Abel? Voltamos com você. Obrigado, Cícero Melo. Gostei da pergunta do garotinho ali. Foi inteligente, né? Porque o Flamengo está com esse projeto que vai acontecer, já comprou o terreno. E óbvio que o torcedor do Flamengo quer saber. Gabigol vai renovar ou não? A pergunta já engloba isso. Para jogar no novo estádio tem que renovar. Mas o que o Cícero Melo disse, realmente o Cícero tem razão. Porque para ele jogar, ele tem que ficar mais uns 4, 5 anos no Flamengo. Ou né? então voltar ao Flamengo para encerrar a carreira. Pode ser também. Em 5 anos ele terá 32, 33. Também é uma possibilidade, né? E ele falou em fazer o gol inaugural do estádio, né? Para alegrar o garoto, o Heitorzinho. Tá faltando gente como o Heitorzinho nas coletivas aí, hein? Pergunta legal, gostei. Mas eu, sinceramente, não... Tá faltando gente como o Gabigol nas coletivas, porque ele falou da coletivinha ali para os meninos, mas na entrevista mesmo para os jornalistas ele não comparece, né? É dificílimo o Gabigol dar declarações à imprensa. Ele falou ali porque é para as crianças e tal. Mas eu discordo um pouco do Cícero, não acho tão distante a possibilidade do Gabigol permanecer no Flamengo, não. Mas a ponto de fazer gol no estádio novo? Daqui a 4, 5 anos? Por que não? Eu sempre defendi, é claro que talvez seja uma ilusão minha, né? Que o Gabigol, como o grande ídolo que ele é da torcida do Flamengo, que ele fique até o final da carreira no Flamengo. Mas essa gestão não ofereceria um contrato para ele? Mas tem eleição no final do ano, não sei se essa gestão continua. Sim. E as coisas já mudaram, o próprio Marcos Braz já se pronunciou aí, embora parecesse para mim algo muito político, que foi no dia da eleição, a qual ele não se reelegeu,
Mas ele já falou, não, agora com o Felipe Luiz é diferente. Sim, mudou e tal. o discurso. De repente, talvez, quem sabe, a gente renova. Eu não sei, eu ainda vejo possibilidade do Gabigol permanecer no Flamengo para o ano que vem. É que a ponta de Não, fazer eu o também- gol no eu também estádio, vejo, agora a gente eu vejo. tem que contar com 3 renovações de 2 anos. Não, certo? no caso, seriam 3 anos que ele quer. Se o Flamengo renovar por 3 anos agora, faltará só mais uma renovação. De 3 E aí já também. pode ser com uma nova diretoria. Agora, entendo, é que daqui até lá tem muita água para correr debaixo da ponte. Impossível não é. Impossível tem aquela não é, frase, mas- Nunca diga nunca. Mas é difícil. Difícil. Não, impossível. Mas já esteve mais difícil. Aí eu concordo com o Eugênio. Já esteve mais difícil. Já esteve mais na zona do impossível, da má vontade da diretoria, da má vontade do Tite, vamos falar Eu acho aqui. que se o pro Tite fosse agora técnico. depende só dele. Porque o Felipe Luiz está dando a ele as oportunidades. É isso. Depende só dele voltar a render, voltar a fazer os gols. Para mim, ele foi bem contra o Corinthians, foi mal contra o Bahia. Mas é questão de recuperar ritmo, se ele conseguir encontrar isso. Se o Gabigol, por exemplo, professor, sei que o senhor não quer isso. Domingo, se o Flamengo derrota o Corinthians na Neoquímica Arena com um gol decisivo do Gabigol, Volta o segunda-feira mudou toda a história. Volta o amor. Não volta? Não, Nossa- o amor nunca deixou de Nossa- existir. Da torcida para com ele. Existe. Mas volta a importância dele dentro do cenário do futebol do Flamengo. Ele volta a ser um jogador de destaque. A nossa pauta aqui vai ser outra, já imagino como vai começar. Futebol do Flamengo, ele volta a ser um jogador de destaque. A nossa pauta aqui vai ser outra, já imagino como vai começar o programa da segunda. Eu não duvido. É? Que ele volte até o final do ano a ser um jogador valorizado e de destaque dentro do cenário do Flamengo. Ele está recebendo o que ele não recebeu há mais de um ano, né? Essa sequência. Sequência e confiança, porque agora o Felipe está ali para passar confiança para ele, né? Ele não tinha isso com o Tite, não teve sequência, não teve a confiança do treinador, agora ele está tendo a sequência para além das oportunidades, né? Aproveitando muito a ausência do Pedro, então assim, é o momento para ele convencer diretoria, convencer o novo treinador atual, Felipe. Uma sequência de jogos importantes, já foi a ida de Copa do Brasil contra o Bahia, que é difícil de enfrentar, Fla-Flu agora, volta do jogo contra o Corinthians na perspectiva de conseguir uma vaga para a final de Copa do Brasil. Então é o momento para ele agora chamar essa responsabilidade. E o Flamengo, e especialmente o novo técnico Felipe Luiz, ele tem pela frente agora um desafio que eu vejo como difícil de lidar, que todos os técnicos que passaram pelo Flamengo nos últimos anos tiveram que enfrentar, que é como equilibrar o interesse, as prioridades, porque ele tem um Fla-Flu quinta-feira, com muitos problemas, com jogadores voltando de data FIFA, ainda com lesões. Tem um jogo que vale final para a Copa do Brasil no domingo, Eugênio. E você mesmo, na semana passada, disse aqui que você ainda acredita no Flamengo lutando pelo título do Brasileiro. Lembra disso? Sim, acredito. Você falou? E aí, professor Felipe Luiz, como é que faz? Como é que faz o quê? Ué, tem jogo domingo decisivo. Tem jogo domingo decisivo. E E o tem foco? jogo quinta-feira decisivo também. Com vários desfalques. Ou com jogadores que ele Eu pode acho- pensar e falar assim, eu mas tô esse achando- aqui só jogou 20 minutos pela seleção do Uruguai, viajou, posso colocar, não posso, relaciono, joga no Eu segundo. não sei. Ou guardo para domingo. E o é próprio isso. Felipe já falou que não gosta de poupar, né? Eu não já sei o que está falou passando na cabeça dele agora, mas ele está tendo dias de treino com os jogadores que ficaram. Isso. E eu acho que, assim, seria razoável que na quinta-feira ele colocasse o time que ele tem treinado e guardasse esses jogadores das seleções para o jogo de domingo com o Corinthians. E como bom conhecedor da base, também pode aproveitar alguns garotos que o Tite chegou a usar, né? Tipo o Lohan, nesse meio tempo de Copa América, o Felipe Luiz tem todo o E conhecimento. que deram boa resposta. E deram uma ótima Araújo, resposta. O Lohan. O Matheus. Ele tem uma questão na lateral direita aí, né? Vamos ver. Acho que o Wesley já voltou a treinar bem, né? Sim. Que tinha se machucado lá contra o Bahia, mas... Eu acho que tem o time, que ele tem jogadores suficientes hoje, treinando com ele, para montar um time. Com E certeza. as datas foram invertidas para isso. Acho que não tem dúvida nenhuma. O Flamengo não pode nem Para reclamar, que se né? inverteu essa data? Que, aliás, prejudica o Corinthians em outro aspecto. Claro. Porque o Fluminense é rival direto do Corinthians na briga contra o rebaixamento. Então, o Corinthians não só deixa de pegar um Flamengo mais enfraquecido, como o Fluminense pega um Flamengo mais enfraquecido. Agora, é enfraquecido na teoria. Esses jogadores
de um time considerado B, inclusive ainda na mão do Tite, fizeram um bom jogo em Porto Alegre contra o Grêmio. São jogadores capazes de fazer um Fla-Flu Fizeram decente. uma Copa América. E fizeram jogos ruins também, que quando o jogo foi ruim e perdeu, vem O Flamengo pancada na no Copa teste. América, sem esses jogadores todos na Copa América. É isso que eu estou dizendo. Tem uma boa participação. É isso que eu estou dizendo. O Flamengo pode ir com esse time B ou com um time sem vários jogadores considerados titulares e pode muito bem jogar bem e ganhar do Fluminense. Pode levar uma pancada. E se levar pancada, você já sabe o que vai acontecer. Sim, o que vão falar. Eu sei. O que vai acontecer? Eu sei, sobra para o professor. Teve um problema para o Flamengo que foi a saída do Paquetá, né? Por suspensão, que traz o Gerson para o time titular do Brasil. Se o Gerson fosse reserva contra a seleção peruana amanhã, ele estaria muito mais descansado para jogar. E o Gerson, desses jogadores, tem sido o mais importante do Flamengo. Para o time do Flamengo. Cuidado para falar desse jogo. Exatamente. Você fala seleção peruana. Você pode falar que o jogo é contra o Peru, fala. É contra a seleção peruana. Tá pisando em ovos. Já tá treinando. Tá pisando o quê? Em ovos? Pisando em ovos. Gênio legal. Nação rubro-negra, é isso aí que eu estou falando. É isso que eu estou dizendo. O Corinthians não tem dinheiro, não vai comprar o Hugo Souza. Flamengo quer à vista. Os antes estão assim revoltados. E tem que ficar revoltado com o Flamengo mesmo, porque o Flamengo não vai dar mais mole pra ninguém. O Flamengo não vai dar mais mole pra ninguém. É isso aí, tá certíssimo. Tem que cobrar. Tem que cobrar. Não é só o Flamengo não, empresários também estão cobrando o Corinthians. Não tem dinheiro, não contrata. Faz igual o Flamengo fez lá atrás, paga dívida. Fica 3 anos pagando dívida aí, sem contratar jogadores. Agora quero ver se esses presidentes vão querer. Quer ficar contratando jogador medalhão pra torcida, quando o Corinthians está se afundando. Então paga quem vocês devem, todo mundo revoltado com o Flamengo, é Neto, é todo mundo. Os antes estão doidos com o Flamengo, mas o Flamengo tem que cobrar, tá certo. O que vocês acham sobre isso tudo, nação? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto, belezinha? É informação urgente. Se o Corinthians não pagar, não vai comprar o Hugo Souza, é simples assim. Então é isso, galera. Tô indo nessa. Fiquem com Deus.